Oi, gente, tudo bem? Professor Reinaldo, Física. Terminamos a ondulatória, vamos começar a hidrostática, uma matéria bem legal. Vamos falar em duas grandezas importantes na hidrostática. Hidrostática é estudar os líquidos e os fluidos em equilíbrio. Então nós temos a primeira grandeza importante, a densidade. Quando se fala em densidade, pode ser a densidade de uma substância e pode ser a densidade de um corpinho feito dessa substância. Será que tem diferença? Tem. Por exemplo, você pega aí uma bola maciça de um metal, chumbo, ferro, sei lá o que. Coloca na água, solta, afunda. Por quê? A densidade é alta, é maior que a da água, então essa bola maciça de metal afunda. Pega essa bola, derrete, faz um barco e coloca na água. Vai afundar? Não. Por quê? Porque aquele corpo feito de um material que é denso, que nós vimos que colocou lá, afundou, acontece que quando você faz o corpo, você enche de espaços vazios e nesses espaços vai ar, que é muito menos denso. Então eu pegar uma substância e um corpo feito dessa substância, eu vou ter densidades diferentes. Nós nos interessamos por essa daqui, densidade da substância, que vai ser conhecida como densidade absoluta, e vamos representar por D, ou então massa específica, que nós vamos representar por μ. Tem gente que representa pela letra grega ρ. Na maioria das vezes é μ. E igual lá na química, a densidade absoluta ou massa específica é massa dividido por volume. Certo? Vamos usar uma unidade de massa, que é o grama, dividido por uma unidade de volume, que é o centímetro cúbico. Isso aí é densidade no CGS. E vamos usar o quilograma por metro cúbico, que é a unidade no MKS. Eu preciso fazer transformação. Então, tem hora que eu sou obrigado a usar a densidade em quilograma por metro cúbico. Vamos ver exercício lá nas outras aulas. Então, eu preciso fazer a transformação. E, às vezes, eu preciso voltar essa transformação. Para mudar de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico, eu vou multiplicar por 1000. Vou multiplicar por 10 à terceira. A volta, eu vou multiplicar por 10 a menos 3. Olha um exemplo. Nós temos a massa específica da água. 1 grama por centímetro cúbico. Temos a massa específica do mercúrio. 13,6 gramas por centímetro cúbico. Podemos usar essas unidades, mas se precisar transformar, não tem erro. Você só vai pegar o número. Que número que está aqui? 1. Só vai pegar o número. Que número que está aqui? 13,6. E basta acrescentar o 10 à terceira. Você transformou para o Sistema Internacional de Unidades. Certinho? Se você precisar voltar, é só tirar o 10 à terceira, que é o multiplicar por 10 a menos 3. Então, essa é a primeira grandeza importante
na hidrostática. A segunda é a pressão. E pressão, você pressionar alguma coisa, é você fazer uma força numa determinada área. Então, pressão é força dividida pela área. Tem gente que escreve que pressão é força dividida pela superfície. Superfície e área, mesma coisa. Na maioria das vezes vai aparecer área. No Sistema Internacional de Unidades, nós vamos ter força em Newton e área em metro quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que Pascal. Então, se eu falo lá que a pressão num determinado local é 100 Newton por metro quadrado, eu estou dizendo que isso aqui é 100 Pascal. É a mesma coisa, é a unidade de pressão no sistema internacional. Nós também usamos outras unidades, não é? Usamos o ATM, usamos milímetro de mercúrio. Quem falou nessa relação foi Torricelli. O Torricelli queria provar que o ar exercia pressão sobre nós. E aí ele fez aquela experiência tradicional, né, que é do tubo de ensaio de 1 metro com mercúrio dentro, né? E ele chegou que a pressão atmosférica, P0, pressão do ar, pressão atmosférica, né? Qualquer coisa escrita nesses termos é a pressão que o ar exerce sobre nós. Ele fazendo lá as experiências, ele chegou que a pressão que o ar exerce sobre nós equivale a uma coluna de 760 milímetros de mercúrio. Equivale a uma coluna de 76 centímetros de mercúrio. Isso aqui é a mesma coisa que uma atmosfera, que transformado para o sistema internacional, 10 a quinta Newton por metro quadrado ou 10 a quinta Pascal. Então, isso daqui são os valores usados para a pressão do ar no nível do mar, certo? Mas a gente acaba usando esses valores para qualquer nível, a não ser que ele pergunte, né, especificamente qual é a pressão que age nessa região que está a uma certa altitude, certo? Então, duas grandezas importantes na hidrostática. A densidade, que pode ser chamada de densidade absoluta ou massa específica, né? Às vezes tratada só como densidade, sem problema, e a pressão. Não se esqueçam das transformações, não é? Essa daqui, ó, é só você multiplicar por 10 a terceira para transformar para esta unidade aqui, que é do sistema internacional. Lá para frente, nós vamos precisar da aceleração da gravidade. E a aceleração da gravidade é sempre 10 metros por segundo ao quadrado, não é? Então, como vem no sistema internacional, a densidade precisa necessariamente ser em quilograma por metro cúbico. Aí se torna obrigatória a transformação. E a unidade de pressão, você vai fazer uma regrinha de 3. Né? 760 milímetros de mercúrio equivale a 1 atmosfera. 900 milímetros de mercúrio, X. Faz a regrinha de 3 e você determina qual é a pressão naquele local. Certinho? Então essas são as duas principais grandezas, né? As duas primeiras importantes na hidrostática. Vamos ver exercícios sobre isso. Ele diz lá, um cubo metálico maciço, importante isso, o cubo é maciço, de 5 centímetros de aresta, possui massa igual a 10 a terceira gramas. Qual a densidade do cubo? Então, o que ele fala lá? Ó? Um cubo, tá lá o cubinho,
ele tem 5 centímetros de aresta. Então, cada lado do cubinho tem 5 centímetros. Ele fala que a massa desse cubo é 10 a terceira gramas. E pede a densidade ou massa específica, tanto faz. O que é densidade ou massa específica? É massa por volume. Ele me deu a massa, 10 a terceira grama. Eu preciso do volume. Qual é o volume de um cubo? É você pegar a aresta e elevar ao cubo. Então, você vai multiplicar 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 centímetros cúbicos. Certo? Então, a densidade vai ser 1000 dividido por 125. Isso aí vai dar quanto? Vai dar 8 gramas por centímetro cúbico. Certo? O que significa isso? E se eu pegar 1 centímetro cúbico desse material, eu vou ter uma massa de 8 gramas. Se por acaso ele tivesse pedido no sistema internacional de unidades, era só você pegar o 8 e multiplicar por 10 a terceira. Você tem direto a densidade no sistema internacional. Certinho? Vamos ver outra lá. Ó. Durante uma tempestade de 20 minutos, 10 milímetros de chuva caíram sobre uma região. Sendo que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, ele quer saber a massa de água que caiu. Vamos ver lá, ó. O que ele fala? Que 10 milímetros de chuva, a altura da água, 10 milímetros, caíram numa área de 100 quilômetros quadrados. Densidade da água, 1 grama por centímetro cúbico. Ele quer saber a massa de água que caiu. O que você tem que fazer? Densidade é massa por volume. Você tem a densidade, você quer a massa, você precisa do volume. Olha lá em cima. Altura 10 milímetros, área 100 quilômetros quadrados. É só multiplicar os dois. Só não pode esquecer que você não pode misturar, né? Milímetro com o quilômetro. Como ele quer, como ele deu a densidade da água em centímetro cúbico, vamos transformar. O que corresponde a 10 milímetros? 1 centímetro. Isso aqui foi facinho. E o que é 10 quilômetros quadrados? É você pegar, 100 quilômetros quadrados. É você pegar o número 100, multiplicar por uma potência de 10. Como você está indo de quilômetro para centímetro, o expoente é positivo, você nem precisa pôr. Tá? Aí você vai contar. Depois de quilômetro tem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro. São 5 casas. Se é de quilômetro para centímetro, aqui você coloca 5. Como está ao quadrado? 5 vezes 2, 10. Certo? Se você multiplicar isso aqui por 1, então você vai ter o quê? A densidade é 1, a massa você quer saber. 1 vezes 100 vezes 10 a décima vai dar o 100 vezes 10 a décima, ou 10 a décima segunda. Então, a massa
de água que caiu, 10 a 12ª grama. Bastante água, né? Vai tomar um banho bom aí. Certinho? Então, isso aqui, ó, importante. Não misture unidades. E, por enquanto, falou nada no sistema internacional. Então, eu posso fazer com essa unidade sem problema. José aperta uma taxinha entre os dedos, como mostrado nessa figura. A cabeça da taxinha está apoiada no polegar e aponta no indicador. Sejam FI, o módulo da força, e PI, a pressão que a taxinha faz sobre o dedo indicador de José, e sobre o polegar. Essas grandezas são, respectivamente, FP e PP. Ele quer saber qual a relação entre os dois. Isso aí é fácil, ó. O que você tem aqui, ó? Você tem que pressão é força sobre área. Quando eu pego qualquer coisa para apertar aqui, ó, eu faço a mesma força dos dois lados, certo? Então, a força que eu faço é igual. Então, já posso dizer que isso aqui, que FI e FP são iguais. Agora, sendo a força igual, qual a relação entre pressão e área? São grandezas inversas. Então, aonde tiver a maior área, eu vou ter a menor pressão. Aonde eu tiver a menor área, eu vou ter a maior pressão. Certo? É só você pegar um parafuso, né, e apertar. Você vai ver onde está a ponta do parafuso, vai doer mais, porque a área é menor, a pressão é maior. Aonde está a ponta do parafuso? No indicador. Então, a pressão no indicador vai ser maior que a pressão no polegar, porque a ponta da taxinha tem uma área menor e está no indicador. Então, FI igual a FP e PI maior que PP. Letra D. Certinho? Abraço para vocês. Tchau.